quanto pelo nome. Houve um homem de vida venerável, bento tanto pela graça quanto pelo nome. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Houve um homem de vida venerável, bento tanto pela graça quanto pelo nome. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, paz e unidade. Houve um homem de vida venerável, bento tanto pela graça quanto pelo nome. Que alegria já estarmos na 7ª noite da nossa novena ao Patriarca, ao grande pai dos monges, São Bento. Estamos fazendo uma caminhada tão bonita, tão serena, mas também que tanto nos ajuda a rezar melhor, a conhecer melhor Bento. E vamos fazer um combinado já no início dessa novena. É claro, depois que você compartilhar o vídeo e compartilhar a esperança. É muito importante fazer com que a palavra de Deus chegue a todos e a todas. Vamos combinar assim. Hoje falarei para vocês de um dos aspectos mais importantes da espiritualidade de São Bento. Amanhã, como eu disse ontem, irei falar de um outro personagem muito importante da vida do mosteiro, que é o abade. E na sexta-feira vamos falar sobre a medalha de São Bento, tão utilizada pelos católicos, mas às vezes tão pouco entendida e às vezes até tida como um amuleto supersticioso. Na sexta-feira vamos conversar um pouco mais sobre isso. A medalha existe? Qual o seu significado? São Bento deixou uma medalha? Podemos usá-la? Qual a força? Então na sexta-feira nós vamos conversar sobre isso. Mas antes de entrarmos neste tema, como eu disse, tão importante para a espiritualidade de São Bento, eu quero acolher todos vocês. A Sandra Risse, a Adriane, o José, a Dani, a Sandra Pacheco, a Rosângela Tinte, a Ana Cláudia, o João Batista, a Carla, a Lucimar, a Juliana Mantovani, a Lilian Rodinei, quanta gente querida, Angelina, Sônia, Samanta, Tamires, que bom rezar com vocês. Vamos pedir que a graça de Deus, pela intercessão de São Bento, nos alcance você, sua cidade e, como é o caso da Samanta, também o seu país. Que o Senhor nos ajude. Rezamos também por todos aqueles que nos enviaram o pedido de oração hoje, a sua intenção para essa novena. Aproveite e coloque também nos comentários a sua intenção para esta 7ª noite da nossa novena ao Patriarca São Bento. Vamos juntos fazer a oração inicial desta noite. Estou vendo muitos pedidos de oração chegando, a Águeda, a Edna. Realmente nós queremos colocar todos no coração de Jesus pela intercessão de São Bento. Vamos juntos fazer a oração de São Bento na fé de que o Senhor está conosco e que pela intercessão de São Bento nós iremos alcançar a graça que tanto estamos pedindo a Deus nestes dias de novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostrastes sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças. Por um instante, pede agora pela sua cidade, pelo seu país. Pede que o Senhor afaste todas as desgraças. Mas usa mesmo esta palavra. Reza pela tua família, pelos teus, por aqueles que moram fora. Se você tem algum familiar que mora fora, pede mesmo: Jesus,
afaste todas as desgraças. E pela intercessão de São Bento, eu peço que ele afaste todas as desgraças da obra Deus Proverá. Seus voluntários, membros, vocacionados e benfeitores, e até mesmo dos nossos perseguidores. Que o mal não chegue a ninguém, porque é muito triste quando um católico deseja a morte para outra pessoa. Isso não é catolicismo, muito menos cristianismo. Até mesmo para os nossos inimigos, nós pedimos que as desgraças não cheguem, se aproxime deles. Nesse instante, pede isso pela sua família. Tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos. Ou coloque agora, neste momento, a sua prece, a sua intenção. Feche os seus olhos por um instante, é a 7ª noite da novena, e coloque agora a sua intenção. Qual o pedido que você está fazendo na novena? Obtende-nos finalmente para que, ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, antes, São Bento, rogai por nós. Antes de nós continuarmos o tema sobre os personagens da vida cotidiana do mosteiro, eu gostaria de falar de um dos lemas mais importantes da regra, e inclusive aquele que faz com que cada mosteiro seja conhecido, que é o ora et labora, em latim. Em português, reza e trabalha. Este lema, ele marca praticamente não só a vida do monge, mas como também a propagação do carisma beneditino e de sua espiritualidade. E entre o trabalho e a oração, eu gostaria hoje de falar da oração, mas sem ressaltar que para Bento, o verdadeiro monge vivia do trabalho de suas mãos. Não era da cabeça de Bento monges que mendigavam ou que precisavam pedir esmolas ou doações ou até mesmo donativos para manter o mosteiro. Eu sei que a palavra mendigar é um pouco forte, mas é porque dentro da história da igreja, Bento morre em 500 e pouco, em torno de 500 anos depois, nós teremos as ordens mendicantes, inclusive a franciscana, que vai diferenciar da ordem monástica justamente por um desses traços. Dentre as ordens mendicantes, que não é só a franciscana, teremos outras, a dominicana e a própria trinitária, que pouco se conhece. Nós teremos alguns irmãos que eram responsáveis por sair todos os dias para pedir esmolas e assim manter as obras. É importante você saber e entender isso. Isso é história da igreja e história da vida consagrada. Para Bento, não. Os monges deveriam viver do trabalho de suas mãos. E eu gosto muito deste pensamento. Aquele que, isso está na Sagrada Escritura, e é uma das leituras da liturgia das horas. Aquele que não quer trabalhar, também não deve comer. Isso era muito claro para Bento. Mas o nosso foco hoje é a oração. Ora et labora. Primeiro reza, depois trabalha. Se bem que para Bento, a oração também era uma forma de trabalhar. Por isso que, inclusive, ela vai ser tida para Bento como um equilíbrio da oração, mas nem do trabalho, né? Nem mais, nem menos. Reza e trabalha. A regra de São Bento, ela vai se ocupar de muitos capítulos falando da oração. Do capítulo 8 até o capítulo 20 da regra, São Bento vai dizer tudo, como deve se rezar no inverno, no verão, como deve salmodiar. Para os monges beneditinos, os salmos que hoje nós rezamos em 4 semanas na liturgia das horas, eram rezados apenas em uma semana. Bento também pedia que estes salmos fossem intercalados com leituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e comentário dos dos padres da igreja. Olha, para o coração de Bento, o monge era moldado, tanto com uma enxada,
com uma vassoura, ou como você quiser dizer, na mão trabalhando, como com a Sagrada Escritura. Ambos educavam o coração do monge. No capítulo 7, que antecede os capítulos da vida de oração, nós temos o capítulo da humildade, que vai elencar 12 graus da humildade, porque para Bento é uma escada, como aquela que Jacó tinha visto em sonho. O capítulo 21, ele vai falar dos decanos do mosteiro, justamente porque Bento, como eu disse para vocês, no segundo dia da novena, na sexta-feira, Bento, ele vive no final, na decadência do Império Romano, mas ele vive em Roma. Os pais dele irão enviá-lo para estudar em Roma. Logo, a organização do exército romano será inspiração para Bento organizar o mosteiro. Decano é realmente uma realidade romana. Era uma organização. Para cada grupo de soldados existia um responsável. Para cada grupo de monges existia um responsável. Imagine você o tamanho dos mosteiros nesta época. Infelizmente, hoje em dia, nós não temos mais, na maioria, ou até 90% dos mosteiros, decanos, porque os mosteiros hoje são pequenos, não em proporção e até mesmo em propriedade, mas, infelizmente, de vocações. E vocações preciosas. Bento XVI vai chamar a vida monástica contemplativa, ou melhor dizendo, a vida contemplativa, de pulmão da igreja. São eles que fazem com que a igreja respire. Mas hoje também se fala muito daquelas comunidades como a nossa, que irão equilibrar a ação e a contemplação, e não apenas uma das duas vias. Pois bem, no último capítulo desses que Bento reserva para a oração, que é o capítulo 20, ele vai falar da reverência na oração. A palavra reverência no vocabulário quer dizer você venerar algo sagrado. E, no sentido mais profundo, ainda no vocabulário, respeitar algo profundo. Olha que bonito. Para um tempo como o nosso, em que as coisas, inclusive a liturgia, se preparar para ir a uma missa, se colocar diante de Jesus é de qualquer jeito, qualquer roupa serve, qualquer postura serve, se entra na capela de qualquer jeito, mal se faz uma vênia, silêncio então é um problema. O sagrado e a reverência pede socorro. Bento começa o capítulo 20 dizendo assim: se até para um homem importante nós fazemos reverência, quem dirá para Deus? Ele quer dizer e fazer referência quando nós dizemos para uma pessoa eminência, ilustríssimo, reverendíssimo. Se fazemos isso para um homem, imagina para Deus. Por isso, muito cuidado com essas brincadeirinhas, não é? Eu dizia inclusive isso ontem. Nossa Senhora da bicicletinha, São Francisco é meu Chico, meu amigo. Muito cuidado. O sagrado não é brincadeira. Nós precisamos aprender o nosso lugar. E é por isso que antes da oração, Bento coloca o capítulo 7, que é o capítulo da humildade. Só tem humildade quem se conhece e sabe que é vaso de barro, que carrega certamente um grande tesouro, mas é barro. Para terminar, eu gostaria de contar uma história quanto à vida de oração. Bento, um belo dia, não no mosteiro de Monte Cassino, mas do Subiaco, se eu pronunciei certo, mas esse é como se escreve, Bento reparou que tinha um monge que tinha uma certa dificuldade de rezar. E um belo dia, todos os monges entrando na igreja, ele percebeu que esse monge foi ficando um pouco para trás. E quando todos entraram, ele logo saiu da igreja. E Bento olhou para aquele monge e viu que havia uma sombra preta, enorme, com chifres e rabo, como que se apoderando daquele monge. Era o diabo. E Bento viu que o diabo puxava o monge e não deixava ele entrar dentro da igreja, e não deixava ele entrar para a oração. E Bento logo saiu e perguntou para o monge: o que está acontecendo? E o monge disse: eu não consigo rezar, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita atividade, eu tenho coisas para resolver. E Bento disse: não é você, é o diabo. E diz que Bento deu umas pancadas no monge e o diabo saiu. Moral da história: muitas vezes a oração é um combate, e era assim para Bento. Cuidado com as desculpinhas para não rezar, para não estar na capela, para não terminar a novena que você começou. Cuidado com o diabo, pode ser ele, e não uma leve indisposição. Até com quesitos físicos, como eu sempre ensino, uma boa oração de purificação ajuda muito. Com o diabo não se brinca, e com Deus não se zomba.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos a nossa oração final neste 7º dia da nossa novena. Quando nós fizermos esta primeira oração da cruz sagrada, você deve traçar o sinal da cruz sobre o seu corpo. Lembra eu ensinando que para Bento isso era muito importante? Então, mesmo olhando para a oração que está na sua tela, faça o sinal da cruz. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. São Bento, dai-nos a graça de que ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Agora, voltando o seu olhar para a imagem de São Bento, que está aqui do meu lado, aonde eu te apresento, te coloco pertinho de São Bento, você vai responder bem forte: São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, Libertai-nos da inveja. São Bento, Libertai-nos do medo. São Bento. Libertai-nos do pecado. Amém. E São Bento, libertai-nos da preguiça na oração e da desculpinha para não rezar, inclusive as laudes, as completas, o Santo Terço. Cuidado, muito cuidado com o diabo. Foi tão bom rezarmos juntos, não é verdade? Que São Bento nos ajude a combater o bom combate e a fazer a vontade de Deus. Não se esqueça, amanhã, quinta-feira, o 8º dia da nossa novena, vamos conversar sobre o abade. Quem é este? Qual a importância dele no mosteiro? Qual o significado desta palavra? E agora, logo após a nossa novena, aqui, pelos meios de comunicação da Obra Deus Proverá, a Santa Missa direto da Casa São José, na Casa Mãe da Obra Deus Proverá. Reze pela comunidade, em especial, reze pela missão da obra em São Paulo. Estamos todos juntos. Um abraço bem forte e cheio do amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e na unidade e na vigilância, e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Viva São Bento! Viva! Viva São Bento! Viva! E show Satanás. Até amanhã. Entoem todos os monges hinos de contentamento, pois hoje a pátria celeste sobe São Bento, pois hoje a pátria celeste